Olá, irmãos, estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Ontem seria o dia da nossa assembleia, né? Mas nesse momento de distanciamento, não tem como fazer a assembleia, mas a gente pode, né, partilhar a palavra. Então eu queria compartilhar a palavra com vocês a partir desse contexto da Páscoa. Nós estamos vivendo uma Páscoa diferente, mas há muito significado nesse momento, e eu espero que nossa partilha de hoje possa nos fazer refletir sobre isso e nos dar um pouco mais de clareza. A Páscoa é, por excelência, o momento da revelação espiritual de Cristo na nossa vida. E muitos de nós, apesar da longa caminhada, precisa ter essa experiência da revelação espiritual de Cristo. Porque nós conhecemos Cristo palavra na Bíblia, né? Mas nós conhecemos o Cristo místico, que é a própria igreja no seu corpo místico. Mas nós precisamos conhecer o Cristo pessoal, aquele Cristo que se revela para nós. E isso é Páscoa. E a gente muitas vezes passa anos e anos e anos, às vezes até infelizmente a vida inteira, sem conhecer esse Cristo pessoal. E eu queria fazer isso à luz do Evangelho de São Lucas, esse texto belíssimo, né? Emblemático da Páscoa, que é a caminhada dos amigos, dos irmãos, discípulos de Emaús. Nessa palavra nós também vamos refletir sobre as duas dimensões da fraternidade. A comunhão física, comunitária, e a comunhão espiritual, que é a fraternidade, que nos faz irmãos. Então, se você puder acompanhar comigo, ou depois se você quiser consultar, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 33. E o Evangelho diz assim: Eis que 2 deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Olha que coisa, né? Que coisa que imagem assim forte, né? Eles pararam, interromperam o seu trajeto com o rosto sombrio, né? Impossível reconhecer alguém com esse estado psicológico. Um deles, chamado Cleofas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nesses dias? Quais? Disse-lhes ele. E eles responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e em palavra, diante de Deus e diante do povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel, mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Frustração completa com o projeto de Deus. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram. Tendo ido muito cedo ao túmulo e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos e declararam que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Descrença. Ele então lhes disse, insensatos e lentos de coração para crer tudo que os profetas anunciaram, não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, interpretou-lhe todas as escrituras, o que lhe dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles, e uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e distribuiu a eles.
Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles e disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha só que coisa maravilhosa. A situação daqueles discípulos era muito difícil, né? Porque eles estavam frustrados com o projeto de Deus, eles estavam desanimados, eles estavam sentindo a mais dura derrota de quem tinha um grande sonho. E o sonho qual era? O sonho de levar o Evangelho a todo mundo, porque esse era o mandamento. Ir ao mundo e levar o Evangelho de Cristo Salvador a todo mundo. Aquelas pessoas, elas tinham doenças incuráveis, elas tinham dificuldades sociais, situações sociais incrivelmente difíceis, né? Elas viviam num mundo muito perigoso, onde as leis eram muito rígidas, a morte estava sempre muito próxima e por qualquer motivo elas precisavam do Evangelho. O Evangelho que juntava a comunidade, o Evangelho que revolucionava o pensamento deles, o Evangelho que implantava neles a compaixão, o perdão, a misericórdia. Eles precisavam dessa esperança e tudo isso havia caído, o grande sonho deles. E mesmo nessa situação, eles estavam juntos, caminhando, voltando. Eles estavam talvez até num caminho de derrota, de declínio, mas eles estavam juntos. E a palavra de Deus se cumpre na vida deles, quando Jesus diz no Evangelho de São João: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, mesmo nessa dificuldade de hoje, nós temos que estar juntos. E o que é estar juntos? É estar em comunhão fraterna. Existem, como eu disse, 2 dimensões dessa nossa comunhão. A comunitária, que é física, nós não podemos fazê-la nesse momento de confinamento, e a comunhão fraterna, que é o espírito da comunidade. Essa identidade interior da qual São Paulo falou aos Filipenses, tem um só pensamento, um só coração, afinar os corações. E nós temos que nos afinar. O que eu penso e o que você pensa tem que estar na mesma linha. Não é a uniformidade, é a comunhão fraterna. Então São Paulo fala: querem completar a minha alegria? Põe os vossos corações no mesmo acorde. Então, eu toco um instrumento e você toca outro instrumento e eles têm que falar no mesmo tom. Olha que interessante. Nós temos que ter o mesmo tom de pensamento, de alma, de coração. Então, a concordância consiste nisso. Eu não posso passar a vida inteira aceitando, fazendo sem aceitar, ou aceitando e não fazendo. Que é aquela palavra do Evangelho lá. Que um filho disse que ia, mas não foi, e o outro disse que o outro foi, mas disse que não ia. Não é isso. É afinar os corações. Então a gente tem que discutir, entender e concordar, alcançar a concordância para viver em comunhão fraterna. Não há distância, não há circunstância física que tire o espírito fraterno de nós. Por isso nós temos a comunhão com os santos na tradição da igreja, né? Mesmo aqueles que morreram estão em comunhão conosco, porque o espírito está muito além do físico. E é isso que nós vivemos. Então, nesse momento de confinamento, nós somos irmãos. E temos que estar como esses discípulos de Emaús, juntos. Mas observem que esses momentos, e é um momento anterior à Páscoa, que ainda estavam sobre eles, né? Embora Jesus tivesse ressuscitado, ele não tinha ainda se manifestado completamente, eles então viviam ainda a morte, a escuridão da morte. Mas a luz estava aparecendo para eles. E olha o que acontece. Quando a gente está nesse momento, a nossa palavra perde consistência. Observe que as mulheres foram lá, elas viram e ouviram. Como São João fala, o que vimos e ouvimos, o que apalpamos com nossas mãos, o que anunciamos. Elas fizeram exatamente isso. Mas ninguém acreditou. Então, quando a gente vive nessas trevas, nossa palavra, nosso testemunho, o nosso anúncio perde consistência, ele perde firmeza, ele perde realismo. E ele falaram assim: bom, é verdade que algumas mulheres foram lá, viram o Senhor e os nossos foram lá, confirmaram o que elas falaram, mas como ninguém viu, eles continuaram na descrença. E por mais que nós tenhamos caminhada, nós também vivemos na descrença. Nós deixamos essas trevas inundar nossa caminhada. E nós temos que ressuscitar a nossa fé. Isso é Páscoa. É sair da descrença, da desconfiança de Deus, do abandono do Evangelho,
para uma fé viva, que crê num Cristo, que crê nos seus milagres, que crê no poder da sua palavra, e que perdoa, é a comunhão fraterna, né? Que ama. Sabe essa saudade que você está sentindo dos irmãos? É elemento do espírito fraterno. Por mais que nós nunca nos encontremos mais, nós nunca deixaremos de ser fraternos se contivermos o Espírito de Cristo em nós. Então todas as gerações dos cristãos em todos os tempos são unidos num único Espírito. E essa comunhão vai muito além do que nós podemos ver e sentir. Esse é o sentido, então, do Emaús. Partindo disso, esse período que nós estamos vendo de distanciamento é um período que nós temos que nos encontrar como irmãos. Então eu faço um apelo a você, pense nisso. Deixa a sua fé ressuscitar. Deixa a sua fé ressuscitar. E com ela vai ressuscitar também o seu discurso, a sua palavra. Vai ressuscitar também o seu testemunho. E é nesse momento que Cristo pode se revelar de maneira verdadeira para nós. Porque nós conhecemos o Cristo da palavra, nós conhecemos o Cristo da igreja, que é o corpo místico de Cristo, mas nós precisamos conhecer o Cristo pessoal, aquele que se revela na comunhão. E ele quer se revelar para nós. O grande sonho, o grande desejo dos discípulos de Emaús era o desejo de Santa Teresa de Jesus, ver a Deus. O desejo de muitos dos santos, talvez de todos eles, ver a Deus. Mas eles não podiam. Então eles suplicam aquele homem bom que passou por eles. Eles nem conheciam, mas eles suplicam, eles insistem com ele. Fica conosco, permanece conosco, olha aí, ó. E usam um argumento, muito forte. A noite já está chegando, o dia está indo embora, é melhor que você fique conosco. Eles queriam cuidar daquele homem. E é esse o nosso papel, e diante de Cristo, a gente tem que ser servo de Cristo. Eles queriam dar abrigo para aquele homem, eles queriam dar alimento para aquele homem, eles queriam compartilhar a sua casa com aquele homem, o mínimo conforto que eles tinham naqueles dias de trevas e escuridão, eles queriam compartilhar com aquele homem. Insistiram, e Jesus ficou, e não só ficou, como se mostrou a eles. Então, é isso que a gente tem que esperar. Eu desejo que esse período aí de confinamento, de distanciamento e que impede a comunhão física, nos faça mergulhar na intensidade do significado da comunhão fraterna. Então eu e você somos irmãos, e todos somos irmãos a partir do Evangelho de Jesus. Então eu queria pedir a Deus, contar com a graça, com a misericórdia de Deus, para que toda a igreja, toda a nossa comunidade, todas as comunidades, todos os grupos, todos os cristãos vivam essa comunhão fraterna. E nós entendamos o verdadeiro sentido de sermos filhos de Deus, de sermos discípulos de Cristo, e que nós possamos então viver essa comunhão como nunca vivemos. E por mais que estejamos distanciados, nós não estamos desligados. Então, essa concordância, essa conversão do pensamento, eu me converto a você, e você se converte a mim, e nós nos convertemos um ao outro, cultivando os elementos da fraternidade, o perdão, a aceitação, a tolerância, o verdadeiro amor. E assim nós vamos ressuscitar nessa Páscoa, como uma igreja e com um mundo muito melhor, se esses elementos estiverem semeados e eles estiverem germinando para depois frutificar na nossa vida, dentro de nós, dentro do nosso coração. Estamos juntos, Estamos juntos e precisamos continuar juntos. Que Deus abençoe grandemente as suas famílias, e que Ele nos faça irmãos. E que esse amor que nós temos um pelo outro só cresça, 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 e ele possa se disseminar por todo o mundo. Que Deus abençoe todas as pessoas que estão agora sentindo falta da igreja, da comunhão, e que essa palavra chegue ao seu coração. E vamos pensar como os discípulos, não nos inflamava o coração quando ele nos falava pelo caminho. Nós estamos nesse caminho, estejamos juntos e convidemos Jesus para entrar na nossa casa,
no meio do nosso confinamento, e você verá que Ele vai se revelar a nós. Deus e Nossa Senhora abençoe a sua vida e a sua família.